Jornal. Rádio Livre, Rádio Jornal. Muito bem, olha, mau uso dos colírios, por exemplo, só para começar, né? Mau uso dos colírios. Quanta gente tem colírio, que não é nem um fato de estar ultrapassado já, está vencido, mas é que não é o indicado para aquele problema que ele tem na vista, que a criança tem, que diz, bota um colírio, tem colírio ali na gaveta. Será que está certo, meu Deus? Será que esse colírio é o indicado e tal? E outros assuntos importantes, né? Nós temos o doutor Paulo de Tasso, oftalmologista, há 20 anos, atende no Hospital de Olhos Santa Luzia e no Hospital da Restauração. E está de volta aqui com a gente, que é muito bom. O doutor Paulo é daquelas figuras que a gente tem que ficar trazendo aqui, foi enchendo o saco o tempo todo que ele vem aqui e tal. Ele não precisa nem tanto trabalho, que ele adora fazer esse tipo de trabalho. E a gente tê-lo aqui para dar uns esclarecimentos bons, umas orientações, as pessoas ligando e participando do consultório. O que fazer com essa história de colírio, mau uso dos colírios? Isso tem que ter um cuidado muito grande, Natan, porque você chega no balcão da farmácia e você compra o colírio que você quiser. Então, devia começar com a proibição de venda de colírio ou outros medicamentos sem o atestado médico, sem a prescrição médica. Porque corre o risco de você comprar um colírio e esse colírio seja antagônico à doença que você tem. Um exemplo, existem determinados colírios que provocam o glaucoma agudo. Existem determinados colírios que provocam a catarata. Determinados colírios que provocam o glaucoma. Então, às vezes as pessoas sentem uma dor no olho e vai na farmácia e colocam um colírio anestésico. É uma maravilha, passa na hora a dor. Mas a doença que está causando a dor continua. E quando vai ver, às vezes, não dá mais tempo, o olho está perdido. É o paliativo. Exatamente. Famoso, né? O paliativo num órgão, quer dizer, nos olhos é um negócio realmente difícil. E vem também, doutor Paulo, a questão da dosagem, a questão dos bicos, aquele negócio que se usa, o mau uso, enfim, também é um negócio impressionante. Além do produto que não é o indicado, tem também a história de o próprio produto indicado tem que tomar muito cuidado com a dosagem, da quantidade, essa coisa toda. Né? Exatamente. Essa pergunta sua é muito feliz, porque às vezes você tem um colírio e você prescreve o colírio correto. A pessoa vai para casa, usa o colírio e fica boa. E guarda esse colírio. Uma vez o colírio aberto, depois de 15 dias, ele não funciona mais. Ele perdeu o princípio ativo. Então é um risco muito grande. Às vezes o paciente diz, eu usei no meu filho há quase um ano o colírio guardado. Então isso pode provocar uma úlcera do córnea e levar a cegueira. Então o colírio aberto, após 15 dias, pode ter bactéria dentro. De vez de se ele fazer bem, ele vai piorar o problema ocular. A questão da higiene, doutor, isso tem trazido, a gente fala, por exemplo, no câncer de boca, que a gente falou aqui, o câncer de pênis também, que a incidência é grande, e de pênis, pelo menos, é a questão da higiene. Da boca, a questão da boca, da dentição prejudicada, também tem tudo a ver com higiene. A questão dos olhos, o tipo de água que se usa hoje, a falta de cuidado, tudo isso também leva a problemas sérios? Seríssimo, porque, veja bem, o olho funciona da seguinte maneira. A lágrima é a proteção dos olhos. Uma vez que haja uma deficiência na produção da lágrima ou da qualidade da lágrima, vem prejudicar o olho. Um exemplo, se você usa um colírio que não seja adequado e venha prejudicar a qualidade da lágrima, esse colírio pode causar problemas. Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho um olho, acordo com os olhos vermelhos e uso um determinado colírio. Eu não vou dizer o nome aqui. O que acontece? Esse colírio piora a situação, faz com que aumente o lacrimejamento, essa quantidade de lágrima excessiva diminui a qualidade e dá mais ao crescimento de algumas bactérias que nós temos como normal em todo o nosso corpo, na boca, no nariz, no ânus, no pênis, na vagina, nós temos uma bactéria normal, os bichinhos que protegem contra os outros bichinhos. Quando você quebra esse equilíbrio, faz com que esses bichinhos, essas bactérias, cresçam mais que as outras e causam os problemas. Então, veja bem, quando você falou muito bem aqui, dizendo que o olho não é que seja um órgão especial, melhor do que outro órgão do organismo. Todos os órgãos são importantes. Porém, o olho, ele se defende diferente. Um exemplo, se você levar um corte na mão, ou no braço, ou na perna, existe uma dificuldade maior da bactéria crescer, porque existe uma grande vascularização. No olho, não. No olho, a gente tem um setor do olho chamado córnea, que é avascular, não possui sangue. Então, a bactéria entra, ela vai embora, em 24 horas pode cegar, porque não existe sangue. Quem combate a bactéria é o sangue. Se você tem, vamos dizer, um corpo estranho, um corte no braço, qualquer canto do organismo, sangue é que protege. Como no olho a gente tem uma parte, que é transparente, onde entra a luz, que a gente enxerga, não tem sangue, uma bactéria ali desenvolve em 24 horas. Um exemplo, a gonorreia, Neisseria gonorreia, doença venérea, o pseudomonas. Se você pegar uma úlcera de córnea com lento contato, pseudomonas, em 24 horas você pode ficar cego. Porque não tem sangue, não defende. Que coisa, né? Vamos ver o que é que o Fausto tem para falar. O Fausto é da Torre. Fausto. Eu fiz uma cirurgia
tumor de hipófise e após essa cirurgia, ao me acordar, a vista está embaraçada, eu não estava enxergando mais nada direito. E até hoje já fazem 3 anos, eu não tenho uma dificuldade enorme de enxergar. A operação, ela... Fausto, eu não vi a cirurgia que você fez. Qual foi a cirurgia, Fausto? Tumor de hipófise. Tumor de pálpebra, sim, amigo, diga. E fiquei com a visão embaraçada. Até hoje eu tenho uma dupla visão, às vezes 3 visões eu vejo, às vezes é uma dificuldade para ler. Veja bem, Fausto, o tumor de pálpebra pode ter atingido a musculatura. Nós temos, quando a gente movimenta o braço, a mão, a perna, a gente move músculo. Quando a gente movimenta o olho, a gente move através do músculo. Se você está vendo dupla imagem, então isso é uma coisa séria. Chama-se diplopia, a visão dupla. Então pode ser o quê, Fausto? Nesse tumor de pálpebra pode ter atingido um músculo seu. E quando o olho movimenta, o outro está preso. Então isso dá a visão dupla. Isso é perigoso, porque pode ser também o início. É bom que você vá ao seu oftalmologista para afastar esse problema, porque a visão dupla, Fausto, pode ser catarata, pode ser luxação do cristalino e pode ser um tumor cerebral. Então, veja bem, não amedrontando você. Agora, visão dupla é uma coisa séria. Procure ver, porque ou a musculatura está presa ou algum problema dentro do seu olho. Deixa eu ver aqui, Marcos Jorge é lá da Estrada do Passarinho. Pode fazer uma pergunta. Que eu queria fazer ao doutor... Fica à vontade. Doutor Paulo Tasso. Doutor Paulo Tasso é o seguinte, é porque eu sou tratado pelo Altino Ventura, que eu tenho um descolamento de retina. Aí a doutora disse que meu olho não tinha mais jeito de recuperar por causa do tempo que eu demorei, mas só que a demora foi dele lá, né? Mas só que ela fez uma operação no meu olho e depois passou um colírio para mim, é um Maxidex. Aí esse colírio, é que o senhor falou em lágrima nesse instante aí quando, digamos, a gente está com sono, que abre a boca, aí a lágrima quando passa no meu olho, aí passa ardendo. Entendeu, doutor? Passa ardendo. Aí pronto, eu voltei lá na Fundação Antino Ventura. Aí eu expliquei à doutora como era que estava a situação, ela falou que era assim mesmo, que eu continuasse a usar o colírio e lavasse o olho com soro. Porque com o olho eu estou com descolamento ali, não tem mais jeito, que eu não enxergo mais com ele. Olha, veja bem, eu trabalhei 8 anos na fundação também. Agora, veja bem, o que acontece é o seguinte, descolamento de retina é um caso sério, não deixa de ser. Agora, procura a opinião da pessoa, porque tem evoluído muito a oftalmologia. E alguns descolamentos de retina têm se resolvido através da vitrectomia e colando essa retina novamente. Em relação ao uso do colírio Maxidex que está usando, esse colírio é a base de corticoide. Então, o que acontece? Esse colírio pode aumentar a pressão intraocular. Então, peça a opinião ao departamento de retina, outro médico, para ver se o seu caso é irreversível, quer dizer, se tem cirurgia ou não para ele. Agora, o Maxidex você não pode estar usando a vida toda. Ana Carla da Várzea. Eu gostaria de perguntar aí ao médico se o médico dela, o otorrino dela, passa colírio para ela colocar no nariz para tratar sinusite, se isso está correto. Veja, existem alguns colírios que eles são vasoconstrictores e à base de antibiótico. Sinusite não se trata com colírio, nem oftalmológico, nem otorrino. Sinusite, o que é a sinusite? É um problema da infecção dos ossos pneumáticos, esses ossos que nós temos na face. Ossos pneumáticos são aqueles ossos na face que eles têm cavidade dentro. Então, o que é uma sinusite? É um líquido pus dentro dessa cavidade da parede óssea que a gente tem na face. Então, são os seis paranasais. O colírio não tem acesso, não atravessa o osso. Então, o colírio nenhum serve para sinusite. Nem da oftalmologia, nem de otorrino. Sinusite é um tratamento, você tem que abrir o osso e curetar, tirar o pus, fazer essa limpeza. Deixa eu ver aqui a Delmon de Ouro Preto, não é isso, Adelmon? Isso, tem uma dúvida muito grande, que eu fiz exame na Fusan, não é? Adelmon? Oi. Baixa um pouquinho o volume do seu rádio aí, por favor. Fiz Isso. exame na Fusan, foi pelo Altino Ventura, fui mandado para lá. E o Gaminon também. E constatou que eu tinha toxoplasmose. Aí eu fui no Hospital das Clínicas, última consulta que eu fiz. E o doutor falou que isso tinha saído de mim já, essa doença. Tinha saído, já tinha cicatrizado minha retina e que eu não tinha mais problema nenhum. Agora ele ficar acompanhando durante 6 meses para ver se tinha alguma reação.
Eu queria saber se realmente elimina totalmente do organismo a doença ou fica algum resíduo. Veja bem, a toxoplasmose é uma doença que se pega através de fezes de animais, como gato, pombo, ave, galinha. Então, veja bem, tem crianças que já nascem com a toxoplasmose. O que é a toxoplasmose? Esse parasita se aloja na retina. Então, se ele alojar na retina, num local importante da visão, a pessoa fica cega. Por quê? Porque ele faz um processo inflamatório na retina e destrói essas células. O que acontece? A pessoa perde a visão. Agora, tem pessoas que têm a toxoplasmose em determinada área da retina que não afeta essas células da visão. Então, a pessoa vai ficar o resto da vida com esse antígeno no sangue. Se você fizer um exame, o dia que você fizer o exame, detecta que você já teve a toxoplasmose. Porém, você não tem mais o parasita, você não tem mais a doença. Você tem o antígeno que acabou com sua doença. Essa toxoplasmose, quando se aloja em determinado local da retina, pode cegar. Mas uma vez que ela não alojou nessas células, você não vai perder a visão mais. Ela não vai mais reincidir a doença. Vamos falar com o Geneton do Jardim São Paulo. Alô, Geneton? É isso aí, alô, tudo bem, Natália? Tudo bem, Geneton? Parabéns pelo programaço, viu? Obrigado, amigo. É muito importante esse consultório, eu não perco, viu? Com certeza. Olha, o problema é o seguinte, eu tenho comprometimento no olho esquerdo, é a minha pergunta para o médico, doutor Paulo, né? Isso. E no outro tem um sinal no fundo do olho. E agora eu estou sentindo muito ardência. E quando eu leio com assistir televisão, não consigo assistir televisão. Aí, ele ouviu? Estou ouvindo, Geneton. Doutor Paulo, no olho direito eu tenho um sinal no fundo do olho, né? Certo. Eu fiz uma retografia, tudo isso. Certo, muito E bem. o outro já é comprometido, acho que de origem genética, assim, já foi nascendo. Muito bem, eu Tudo bem, vejo agora, tudo. o problema é quando eu estou lendo, que eu leio bastante. Que vou assistir televisão, não consigo, aí vem aquela choradeira. E outra coisa, eu tenho olho seco, né? Não tenho lágrimas suficiente. Aí eu uso Lacrima Plus. Certo. Tá certo a indicação? Certo, veja bem. Como você tem uma deficiência em olho, então você tem que ter um cuidado especial no outro olho. Uma vez que você tem um sinal no fundo do olho, esse sinal tem que ser investigado de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo da cor desse sinal. Tem alguns sinais que está localizado na retina, se for um sinal escuro, então a pessoa tem que ter um cuidado especial. Não estou fazendo medo a você, mas você tem 3 meses, 6 meses, fazer a aferição, a medição desse sinal. Em relação à dificuldade que você está tendo em ver televisão, talvez corrija só com uma refração através do óculos. Em relação à quantidade de lágrimas que você tem uma hipossecreção lacrimal, o colírio Lacrima Plus é um colírio bem indicado, porque a lágrima funciona com proteção do globo ocular. Uma vez que a pessoa tem uma diminuição na quantidade, na qualidade da lágrima, pode prejudicar a acuidade visual, pode prejudicar a sua visão. Então, não esqueça, pode ser chato, 3 meses, 6 meses em seu oftalmologista e pedir para ele medir esse sinal no seu fundo de olho, porque é muito perigoso o sinal na retina. Em relação ao colírio a lágrima artificial, você pode continuar com o Lacrima Plus, porque de fato é o mais acessível e funciona muitíssimo bem. Muito bem. Marcos Antônio do Jardim São Paulo também quer fazer uma pergunta ao doutor Paulo Tarso. Alô, Marcos. É o seguinte, eu tenho uma pestana que nasce para dentro do olho. Isso me incomoda muito. Outro dia eu fui a uma urgência e a médica foi lá, viu, tirou, passou um remédio antibiótico, eu usei um colírio antibiótico, usei, e passou também um remédio lubrificante. Esse lubrificante eu tenho que usar todo dia. Ela disse que era para usar todo dia. É certo isso, doutor? Marco Antônio, veja bem, esse problema que você tem dos cílios nascer em direção ao globo ocular, eu posso dizer a palavra assim, um inferno, porque todo mês você tem que ir ao oftalmologista, porque esse cílio fica batendo na córnea e na esclera, e isso incomoda bastante. Então isso chama triquíase, uma formação onde o cílio nasce, em vez de nascer em direção à externa, ele nasce em direção ao globo ocular. Então isso só cura com cirurgia. Não existe nenhum colírio lubrificante nenhum, Marcos Antônio. Se você tem esses cílios, e às vezes 1 ou 2 cílios, mesmo assim incomoda bastante. A pálpebra ela dobra um pouco para dentro e esse cílio vai em direção à córnea. Então quando você pisca, ele arranha a córnea. Isso é muito perigoso, porque ele pode formar uma erosão, formar uma abrasão, infectar e perfurar o globo ocular. Então se você tem esse problema, procure um oftalmologista que trabalhe nessa área. Chama-se triquíase e tem que ser operado. E quando é um cílio só, Marco Antônio, você pode fazer uma cauterização. Você destrói a raiz desse cílio. É o bulbo capilar onde esse cílio nasce. Então ele não nasce mais. Agora, se for mais 2, 3, 4,
isso não funciona, porque quando você queima áreas adjacentes e pode prejudicar a sua visão. Então o ideal é que você procure um médico que entenda nessa área, chamado triquias, e faça uma cirurgia radical, porque senão de mês em mês, de 40 em 40 dias, você vai ter que ir ao oftalmologista. Severino Antônio, lá de Bezerro. Também pelo programa. Obrigado, Bill. Doutor Paulo Tassi, é o seguinte, eu tenho, principalmente no olho esquerdo, é um problema de uns pontos pretos, principalmente quando eu vou olhar para um local mais claro, entende? O olho direito já começou também a aparecer. Então são os pontos escuros que eles se movem de acordo com o movimento dos meus olhos. O que vem a ser isso? Muito bem, Severino. Imagine o globo ocular como se fosse uma bola de futebol. Dentro dessa bola de futebol tem ar. Sendo que no globo ocular nós temos um líquido chamado humor aquoso. O que é o humor aquoso? É como se fosse uma gelatina, certo? Então imagine um copo com água e um copo com gelatina. Ou então um copo com água e um copo com óleo. Se você soltar um caroço de feijão ou uma pedrinha, no copo com água, essa pedrinha vai descer rapidamente até o fundo. E no copo com óleo com a gelatina, essa pedrinha vai levar meses e meses para descer, porque o líquido é muito denso. Então, dentro do olho, a gente tem um líquido chamado humor aquoso, e esse líquido é denso. Alguns restos de células, quando desprega da retina, fica boiando nesse líquido. Então, quando você mexe a cabeça ou o olho para um lado para o outro, essas bolinhas negras que algumas pessoas dizem, doutor, estou vendo um besouro, outro dia estou vendo um graveto, outro dia estou vendo uma bolinha, um mosquito, uma muriçoca. Então, isso chama-se traza evita. Porém, algumas patologias, como descolamento de retina e glaucoma, pode dar a mesma sintomatologia. Se você tem esse problema, Severino Antônio, procure um oftalmologista para que ele faça um estudo de fundo de olho, para ver se é um problema de descolamento de retina, um problema de glaucoma, para afastar essas duas doenças perigosas. Porque se for só resto de células, não tem problema nenhum. Mas procure ver se é glaucoma ou descolamento de retina. Muito bem, a gente vai para um bloco comercial e antes, doutor Paulo, olha a coisa bonita que falou Leonardo da Vinci sobre os olhos. Percebeis que com a astronomia e o autor da cosmografia, ele desvenda e corrige toda a arte da humanidade. Conduz os homens às partes mais distantes do mundo. É o príncipe da matemática e as ciências que o têm por fundamento são perfeitamente corretas. O olho mede a distância e o tamanho das estrelas, encontra os elementos e suas localizações. Ele deu origem à arquitetura, à perspectiva e à divina arte da pintura. Que povos, que línguas poderão descrever completamente sua função? O olho é a janela do corpo humano, pela qual ele abre os caminhos e se deleita com a beleza do mundo. Bonito. Coisa linda, hein? Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Paulo Tassi. Consultório hoje falando sobre o uso correto de colírios e todas essas coisas que dizem respeito à visão, ao olho. O colírio, por exemplo, 60% das pesquisas apontam que o uso inadequado do colírio, essas pessoas são prejudicadas, por conta de 60% das pessoas que usam colírio acabam prejudicando a saúde dos olhos. Dr. Paulo de Tasso. Dr. Paulo, eu li alguma coisa na internet, tive também o cuidado de perguntar a questão do tratamento dentário que você vai fazer. Esses dentes aqui, não sei, premolares, canino, por exemplo. Se você deixar uma infecção dessa demorar muito, se você não cuidar direito desse canino, a infecção termina atingindo uma parte muito perto dessa que chama parte preta do olho e tal. E a pessoa pode até ficar cega, doutor? Pode sim, já tem casos, não poucos, vários casos. O problema dentário, o foco dentário, o abscesso dentário, como ele tem uma comunicação com o seio paranasal, esses ossos pneumáticos que eu falei nesse instante, tem uma comunicação com a órbita, onde fica o globo ocular, onde fica a bolinha do olho. Então a infecção, ele passa através do sangue, através dos vasos e vai à órbita. O que acontece? É perigosíssimo, porque a órbita, o olho, é um prolongamento do cérebro. Um exemplo, o cérebro, o nervo óptico sai de dentro do olho, atrás do olho, e vai até o cérebro no giro 17. Então qualquer infecção, a pessoa pode ter uma meningite, pode ter uma celulite orbitária e morrer. Então é perigosíssimo. O foco dentário traz problemas seríssimos para o globo ocular. O tratamento da visão hoje é uma coisa muito cara, já atingiu camadas populares também, coisas sérias podem ser tratadas pelo SUS? Pode sim. O SUS no Brasil, na realidade, a gente pode até parabenizar, porque o SUS em todos os municípios do Brasil existe o SUS, mas existe uma carência muito grande de oftalmologista e de outras especialidades no Brasil todo, como otorrino, dermatologia, então existe uma carência. Agora a medicina está mais, o SUS está chegando mais.
Muito bem, eu continuei batendo uma bolinha aqui com o Dr. Paulo Tasso, mas o Big me fala agora que, inclusive, tem 3 ouvintes aí na linha, né? Eu não tinha tomado conhecimento. O Júlio César, por exemplo, de Casa Amarela. Alô, Júlio? Eu fiz a cirurgia de vitilismo, aquela carnosidade no olho, há uns 2 meses atrás. E eu continuo usando o colírio, sendo que o meu olho direito, quando eu fiz a cirurgia, continuou bastante embaçado. Eu queria saber se isso é normal. Veja bem, essa cirurgia chamada, que você falou, pterígio, isso é uma carnosidade que nasce geralmente do lado do nariz. Essa carnosidade existe em 25% das pessoas que moram em países tropicais. Mas não quer dizer que nos países frios, como a Rússia, como o Canadá, Alasca, não tem as pessoas que têm essa carnosidade, chamada pterígio. Essa cirurgia de pterígio é uma cirurgia onde você tira, raspa essa carnosidade. Agora, 2 meses usando colírio é muito tempo, Júlio César, muito tempo. Então, se o olho está embaçado, volta ao seu oftalmologista que tem alguma coisa errada. Essa cirurgia de pterígio não embaça o olho. É uma cirurgia chata, ela incomoda, quando pisca o olho, você sente a sensação de corpo estranho, furando, ardendo, mas o olho embaçado não. Deve ser o excesso de colírio que você está usando. Volta ao seu oftalmologista porque deve ter alguma coisa errada nesse colírio. Ana Flávia está em Água Fria, é isso, Ana? Olha, minha dúvida é o seguinte, olha só, eu tenho um filho com 15 anos, que ele é muito alérgico e precisou tomar Berotec e fluir. Depois da medicação, o olho dele deu uma reação assim como se tivesse dado um derrame e ficou dolorido. De lá para cá, ele parou com a medicação, mas o olho, de vez em quando, vem ficando da mesma forma, irritado e dolorido. Então, eu levei ele para fazer um exame de fundo de olho e tirar a pressão. A médica precisou fazer uma retinografia, que ainda não fizemos, e passou o remédio Patanol e Florato. Certo, muito bem, Ana Flávia. O Berotec é um remédio para as vias respiratórias, para o pulmão, certo? É um vasodilatador. E esse vasodilatador, ele não só dilata os vasos pulmonares, ele dilata todos os vasos do organismo. Se seu filho está usando o Patanol e o Florato, são 2 colírios, um anti-inflamatório e o outro anti-alérgico. Então, veja bem, se o médico pediu uma retinografia, provavelmente ele tem algum problema na retina, porque a retinografia serve para ver a retina. Não é normal uma criança, um rapaz de 15 anos, ter esses olhos vermelhos agitados, irritados, ardendo. Pode ser algum problema que ele tenha mais sério, porque se o médico pediu a retinografia, é porque ele desconfia de alguma coisa que existe na retina de seu filho. Sei que o Patanol é um colírio que é para alergia, mas a alergia a quê? Tem que pesquisar para que tipo de alergia ele tem, senão ele vai estar usando o Patanol a vida toda. E o Florato é um colírio anti-inflamatório, então você tem que pesquisar. Se você tem dificuldade em fazer essa retinografia, procure o Hermílio Moraes ali na 17 de agosto, que tem um aparelho que faz a retinografia para ver se seu filho tem algum problema na retina que esteja causando essa vasodilatação na conjuntiva. Deixa eu ver agora a pergunta do Jair Correia. Jair está em Boa Viagem, tá certo, Jair? Ok, Natan. Doutor, aí eu tenho um glaucoma. Aí eu uso uso diário, Timopitol e Lumigan. Aí pelo que eu ouvi ele falar aí, a pessoa só deve usar o colírio 15 dias. Mas eu uso um mês, já acabo, compro de novo para usar. Aí no caso dele fica contaminado, já depois de 15 dias, não posso usar mais não? Não, quando eu falei, Jair, o colírio para glaucoma é um colírio diferente dos outros colírios de antibiótico. Quando eu falei disso, falei do colírio de antibiótico, que serve para conjuntivite. Glaucoma, você sabe o que é glaucoma? Talvez mais do que eu. O glaucoma é uma doença que aumenta a pressão do globo ocular e essa pressão vai comprimindo o nervo óptico na retina e vai perdendo essas células, vão morrendo e a pessoa vai perdendo a visão. O colírio do glaucoma, ele é trabalhado e é específico para demorar em média 30 a 40 dias. Então existe uma substância, chama substância conservadora desse colírio. Então não se assuste. Quando eu falei que o colírio aberto ele não deve demorar mais de 15 dias, são os colírios que são usados para problemas de infecção, como conjuntivite. Uma pessoa que opera de catarata não pode usar um colírio que já foi aberto, porque existe uma margem muito grande desse colírio estar contaminado. Como o seu olho é um olho normal, não tem problema nenhum, só a pressão dele é que é um pouco alterada, você pode usar tranquilamente o colírio 30, 40 dias, não tem problema nenhum, porque esse colírio é feito, trabalhado especificamente para demorar 30 a 40 dias. Temos mais perguntas aqui, é um assunto importantíssimo. Esse consultório de hoje é daqueles consultórios que a gente passaria 3 dias e ainda teríamos muitas perguntas. Como é que aqui? É Monjolo, é? Monjolo, lá da Vida dos Comerciais, é isso, Monjolo? Doutor, a pergunta que eu queria fazer ao senhor, uma pode ser boa demais, viu?
É o seguinte, eu tive internado com meus medicamentos tudo e eu não tinha cabelo, né? E ele agora está nascendo com a gota. Parecia até, a cabeleira parece até com a de Natan quando fazia o Globo Esporte. É isso mesmo, Esse é o monjuro. Então só que ela está nascendo cabelo, aí o povo vai ao médico, pode ser uma coisa. Doutor, diga se isso é boa, hein? Se isso me dá algum problema no futuro? Não, agora está nascendo por quê? Está usando algum tipo de colírio especial, alguma coisa? Não usei colírio não, eu usei o Labirinto, que o doutor passou 6 caixas durante 90 dias. E mais outros remédios. Eu sei que eu estou todo arrumadinho já, viu? Baixou a idade, a aparência, tudo. Mas esse colírio, esse remédio deve estar estimulando o crescimento de cabelo. Você vai ficar rico, porque tem muita gente que vai gostar de usar esse remédio também. Eu também. Tá certo. Bom, Júlio, um abraço. Hamilton de Casa Amarela. Alô, Hamilton. Ô, meu querido doutor, Diga-me. eu estou aqui com a receita do colega seu, né? Pedro Lira, né? Certo. Então, o remédio que ele passou, o colírio, é a Ciclovir, você conhece? Isso, a ciclovia é um remédio para combater o crescimento de vírus, como o herpes, uma conjuntivite viral. Nossa, então o que eu queria, o senhor, que inclusive não estou sem tempo, eu estou na rua, né? Estou trabalhando. Certo. Estou em serviço, mas estou com o rádio ligado, né? Muito bem. Aí eu queria que o senhor me desse a dosagem. Eu estou aqui com a receita, mas não tem a dosagem. Como é que eu faço? Me diga qual é o seu problema. O que está sentindo? É meu filho. Herpes? Foi herpes, eu vi. Milton, veja bem, a herpes ocular, ela tem um período, ela pode curar sem usar nada, tá certo? Porque é um vírus tem um ciclo. Se você pegar um resfriado, um exemplo, você vai passar 3, 4, 5 dias, é o ciclo do vírus. Depois desse vírus morre e você pode ficar bom. O que pode acontecer? Esse vírus pode chegar, você não ficar bom e pegar uma infecção e piorar. Porém, a herpes funciona da mesma maneira. No olho, ele vai ter um ciclo. Se não melhorar, pode complicar. O aciclovir é um colírio que deve usar de 4 em 4 horas. Só isso, não tem dosagem não? É uma gota. Geralmente, se for uma criança, você tem que abrir o olho dele e colocar. É importante isso, essa pergunta que você faz, Milton, porque da seguinte maneira, as pessoas que têm glaucoma botam uma gotinha de colírio. Quando você bota uma gota e fecha os olhos, imediatamente a metade desse colírio vai embora. Então, o que é que se deve fazer? Você deve colocar o colírio e segurar as pálpebras pelo menos 20 segundos, para que esse colírio seja absorvido. Uma vez que você coloca esse colírio e fecha os olhos de vez, a metade desse colírio vai embora. Então, se seu filho for uma criança, abre o olho dele, bota a gotinha nesse colírio e segure um pouquinho as pálpebras durante 10 a 20 segundos, para que esse colírio seja absorvido. Vamos ver aqui, Ana Maria de Casa Amarela. Ana, a linha é um aqui. Vê aí. Ana? Oi, doutor. Eu uso óculos há 25 anos. Eu tenho miopia e estigmatismo. Às vezes, eu vejo feito umas florzinhas. E quando eu estou no sol e entro dentro de casa, vejo tudo escuro, não vejo nada. Isso é normal? Não é normal. A miopia e o astigmatismo são 2 vícios de refração, onde vamos saber o que é miopia. Miopia é quando a luz que entra no seu olho não alcança a retina. E o astigmatismo é quando a luz entra dentro do olho, mas ela se espalha. Então você tem que usar uma lente que leve essa luz, quer dizer, a visão, a retina, e a outra que diminui essa refração do astigmatismo. Porém, se você não está vendo de noite, ou está tendo dificuldade em enxergar, tem alguma coisa errada. Ou o óculos não está bem, não é o seu grau, ou você está tendo um problema no cristalino, que é onde produz a catarata. Então procure ver se essas suas lentes estão boas, estão adequadas, estão atualizadas, ou se tem algum problema dentro do olho que não está deixando você enxergar. Mas normal não é. Dá tempo ainda de atender a Isaac de Peixinhos. Alô, Isaac. Alô, Natan. Olha, é o seguinte, eu estou me tratando lá no Altenecura há mais de 10 anos. Eu estou com um problema no olho esquerdo, perdendo a visão. Então vou lá 2 vezes por ano. E já fiz tudo quanto é de exame, retinografia, tudo que tem direito. Mas só que eu continuo com a visão caindo e eu não estou vendo solução, entendeu? Não estou vendo solução. Sempre que eu vou lá, não, aguarde. E já fiz tudo, retinografia, tudo quanto é de exame já fiz. E eu estou numa situação que eu não sei mais o que eu faço, porque daqui a pouco eu já não enxergo mais pelo olho esquerdo. E eu, sinceramente, eu não sei mesmo o que é que
Mas, Isaac, o seu problema de glaucoma é o quê? É catarata, problema de retina, degeneração? Você sabe mais ou menos? Tem uma ideia? Não é glaucoma e nem é. Eles dizem que é problema, sei lá, não é nada disso, não é glaucoma, entendeu? Não é nada. Ele nunca me deram um diagnóstico assim. Olha, é difícil eu daqui ter uma ideia do que seja, porém, lá a fundação é um local muito bem conceituado, né? Na realidade é uma escola, tem muitas pessoas aprendendo lá, então procurem ver o chefe do departamento do seu problema. Um exemplo, se você está se tratando com glaucoma, procure o chefe do departamento, o fellow, o responsável. Se está em retina, procure o chefe e tem essa conversa assim, pergunta o que está acontecendo. É difícil dizer a você o que você tem daqui, mas se é necessário você ir 2 vezes por ano lá, então você deve ter algum problema sério. Agora você não sabe, não está nem ideia do que seja, é muito difícil. Agora procure o chefe do departamento onde você esteja se tratando e converse com ele para saber pelo menos o que é que você tem, para que você saiba o diagnóstico, para que a gente possa lhe ajudar. Muito bem. E a gente agradece ao Dr. Paulo de Tarso, oftalmologista, há 20 anos, atendendo no Hospital de Olhos de Santa Luzia e no Hospital da Restauração, pela presença dele aqui no programa, falando evidentemente de todos esses problemas, inclusive o uso correto de colírios. Outra oportunidade, vou para aqui o Dr. Paulo de Tarso para conversar com a gente. Informação, serviço, você precisa saber. Um consultório de graça. Opinião ou sugestão sobre o programa que você acaba de ouvir para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou escreva para a Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, Brasil.